Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51. Glórias a Deus. Diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse texto do capítulo 1 de João é um texto muito interessante. Ele aponta para o ministério, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, e traz para nós alguns ensinamentos muito interessantes dentro desse texto. Em outras oportunidades, nós já tivemos a oportunidade de explanar o propósito principal e primordial do Evangelho de João, que é mostrar Cristo como o Filho de Deus e mostrar a sua pré-existência. Nós vamos ver que João ele é muito enfático em apontar para a divindade de Jesus Cristo e mostrar o tempo todo ele como o Cordeiro de Deus, como o Filho de Deus, como o Messias. Em nenhum outro evangelho você vai ver uma ênfase tão grande nesse aspecto, e nós entendemos o porquê. O evangelho de João é um evangelho mais tardio, onde a igreja estava sofrendo com os ataques, com doutrinas estranhas que tentavam deturpar, dentre elas o gnosticismo, onde se negava a divindade de Cristo. João, então, ele escreve o seu evangelho inspirado pelo Espírito de Deus, dando ênfase nas nuances aonde ele mostra e demonstra e aponta para o Cristo como sendo o Filho de Deus. Vocês vão ver no prólogo, logo no início. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele já começa logo no primeiro versículo, no início, já falando que Jesus Cristo era antes, eterno, estava com Deus,
era Deus. Nos versículos que sucedem, nós vamos ver que ele faz a menção de um homem de Deus, João Batista, um profeta, mas não foi um profeta qualquer. Muitos têm admiração por profetas do Antigo Testamento, como Elias, como Eliseu, ou Jeremias, ou Isaías, por causa das suas características peculiares, a forma como Deus os usa. Tanto que muitos esperavam o retorno de Elias, ou mesmo o retorno de Isaías, ou de qualquer outro dos profetas. Mas aparece um homem rústico, pregando no deserto da Judéia. Pregando no deserto. Às vezes as pessoas não compreendem o porquê das coisas. Ali era uma passagem. No capítulo 4 vocês vão ver Cristo indo da Judéia para a Galiléia, e o texto vai dizer que ele passa por Samaria. Mas os judeus não faziam esse caminho. Eles davam a volta. Uma volta imensa, porque os judeus não falavam com os samaritanos. E João está ali pregando, justamente naquele local onde aquele povo passava. E ele então começa a pregar uma mensagem que não é uma mensagem diferente da mensagem de Cristo. Vocês vão ver lá em Mateus, o evangelista dizendo que João começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em Marcos, que é o primeiro de todos os evangelhos, o evangelho de Pedro, vocês vão ver que logo após o batismo, Jesus inicia o seu ministério pregando a palavra e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: evangelho não é outra coisa senão uma mensagem de arrependimento. Esse João, profeta, ele era o precursor do Messias. Chegaram para ele porque as multidões iam ter com ele, as multidões tinham admiração, respeito por ele. Um grande profeta apareceu e os fariseus iam então ali perguntar quem era ele. Se ele era o Cristo. Não, não sou o Cristo. Você então é Elias? Não, não sou Elias. Você é algum dos profetas? Por que Elias? Alguns acreditavam que Elias voltaria. Quem és tu? E aqui tem uma coisa que me chama a atenção, é que o profeta sabia o seu lugar na história. E ele entendia perfeitamente qual era o seu chamado. Quem é você? Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías 40. Eu sou o arauto do rei. O que está profetizado a respeito de mim é que eu tenho que ir na frente, aplainando e preparando o caminho. O que o arauto fazia? O arauto era aquele que, quando o rei ia viajar de um lugar para outro, as estradas eram precárias ou nem havia, então iam na frente, tapando os buracos, tirando árvores caídas, acertando a estrada para que quando o rei viesse, o caminho estivesse preparado. E João vai dizer: eu sou esse arauto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para preparar. Se você não é o Messias, então por que você está batizando? Ele vai dizer: o meu batismo é um batismo com água.
para arrependimento. Mas após mim vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Eu batizo com água. Mas esse que vai vir, que é antes de mim, que eu não sou digno de me abaixar, desatar as suas sandálias ou carregar as suas sandálias, ele vai batizar com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele vê Jesus no meio do povo, indo em direção a ele. E ele recebe um sinal de Deus, aonde uma pomba desce sobre a cabeça de Cristo e ali ela paira. Isto para ele é um sinal, porque ele disse: eu não o conhecia. Aqui tem uma questão, não é que ele não conhecia Cristo, não é que ele não conhecia Jesus, Jesus era primo dele, família abençoada. Ele não conhecia, ele não sabia que Jesus era o Cristo. Mas quando no meio da multidão ele vê o Espírito Santo sobre ele, ele vai dizer: aquele que me enviou para pregar, me disse, aquele que você vir, o Espírito descendo e pairando sobre, este é o que batiza com o Espírito Santo. Glórias a Deus, meus irmãos. Então João vai fazer uma das exclamações, uma das mais importantes: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Glórias a Deus. Eu fico imaginando João observando Cristo caminhando em direção a ele. Isso é conjectura minha. Se eu estivesse lá, minhas pernas iriam tremer. Ninguém ali sabia o que estava acontecendo. João sabia. E quando Cristo vem se aproximando em direção a ele, não era um homem qualquer que estava se arrependendo e queria um batismo. Era alguém que estava cumprindo as Escrituras. E estava ali para cumprir a justiça de Deus. Era o próprio Filho de Deus. E João, então, ele diz: eu não posso te batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus vai dizer: convém que nós cumpramos as Escrituras e a justiça de Deus. Cristo foi batizado para nos deixar o exemplo. Se ele se batizou, quem dirá todos nós? Existem 2 sacramentos que são inegociáveis: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo, ele é como um ritual de passagem. Dentre tantas as explicações que vocês sabem, porque todos aqui passaram pela preparação, mas uma das nuances e dos significados do batismo é o significado da iniciação. Pois que está escrito que todos os israelitas que passaram pelo Mar Vermelho foram batizados no batismo de Moisés. Glórias a Deus. É um rito de iniciação, ou seja, uma vida que ficou para trás e agora uma nova vida. No outro dia, João Batista novamente vai dizer aos seus discípulos, quando ele vê a Cristo: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse é aquele que eu falei. E agora seus discípulos começam a deixar João
e começam a seguir a Cristo. Se fosse nos dias atuais, provavelmente isso não aconteceria, pelo menos não com a mentalidade da maioria da liderança que nós temos hoje. Quem quer perder membro? Quem quer perder seguidores? Se fosse hoje, duvido que alguém diria assim: ele é melhor do que eu. Eu vim até aqui, não posso oferecer mais nada. Agora vocês têm que seguir ele. Dois desses discípulos, imediatamente então vão atrás de Cristo. E aqui me chama uma outra atenção, é que nós temos que estar ligados, irmãos, na palavra de Deus e nas formas como o Senhor se manifesta para poder falar conosco. Ali João dá uma indicação dizendo: ele é o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos imediatamente vão atrás de Jesus. E Jesus indaga para eles: o que vocês estão procurando? Ao mesmo tempo eles respondem e também perguntam: mestre, onde o senhor está ficando? E Cristo diz para eles: venham ver. Eles passam então o dia com Cristo, e um daqueles discípulos, que era chamado André, irmão de Simão, preste bem atenção aqui. André sai dali, e a primeira coisa que ele faz quando ele tem ali nos seus pensamentos a certeza de que ele tinha encontrado o Cristo, ele vai então no seu irmão, Simão Pedro, e vai dizer para ele: venha ver, nós encontramos o Cristo. Isso me chama a atenção porque o olhar para a família, deixa eu dizer uma coisa para vocês: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas esse ide por todo mundo, ele tem um método e uma escalada. Jesus vai dizer: vocês vão ser minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. Primeiro em Jerusalém, ou seja, primeiro em casa. O testemunho que nós temos que dar de Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele tem que começar dentro da nossa casa. É dentro da nossa família. Irmãos, que tristeza é você ver uma família onde tem um cristão, mas esse cristão não é um exemplo de piedade dentro da sua casa. Eu conheci uma pessoa onde um dos filhos vira para ela e diz assim: sabe por quê que eu não sirvo a esse Deus? Por causa de você. Eu vi isso. Porque tudo que você me fala, você mostra o contrário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui eu vejo André. Quando ele encontra a Cristo, a primeira coisa que ele pensa: meu irmão. E ele vai atrás de Pedro: achamos Cristo, que é isso? Achou mesmo? Venha ver você, tire suas conclusões. Pedro chega, a primeira coisa que acontece, Cristo já logo troca o nome dele. Mas enfim, deixa eu adiantar aqui porque o tempo está voando. Depois Cristo vê a Filipe e diz para ele: me segue. Quando Filipe percebe que Jesus Cristo é o Messias prometido,
Ele então corre e vai chamar a Natanael. Preste atenção em uma coisa aqui, porque eu não sei vocês, mas eu ouvi muito pregadores dizendo que os discípulos eram analfabetos. Eu não sei de onde tiraram isso, até mesmo porque dentro da cultura judaica, mesmo as famílias pobres que não tinham condições de pagar tutores para os seus filhos, as próprias mães ensinavam. E você vê aqui que, olha só, um dos discípulos vai chamar um outro que também vai ser discípulo e vai dizer: venha, nós encontramos o Messias. Preste atenção aqui. Aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. E vai dizer para mim que os discípulos eram analfabetos. Eram indoutos, podiam não ser doutores, mas tinham conhecimento da palavra de Deus, tinham conhecimento das Escrituras, sabiam o que estavam esperando, sabiam o que estavam ansiando. Natanael, mas da onde que vem? Vem de Nazaré. Aí Natanael faz uma exclamação aqui, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É mais ou menos isso, porque Nazaré era uma cidade que não tinha nenhuma relevância. Comércio? Não. Era uma cidade portuária, importante, alguma coisa assim? Não. Então ele vai dizer: pode vir alguma coisa boa de lá? Aí ele vai dizer, muito interessante isso, né? Vem e vê. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. André vai falar para Pedro: vem e vê. Agora Filipe fala para Natanael: vem e vê. Os discípulos estão sendo convidados a ir e experimentar por si mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os pastores e líderes da igreja são apenas orientadores. Cada cristão tem que ir e ver. Cada cristão tem que ter a sua experimentação com Deus. Venha e veja. Quando Natanael está se aproximando, Cristo faz uma observação: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Uma característica que Cristo vai exaltar é o não ser falso. É impossível ser cristão e agir com falsidade. Ouça bem aqui o que eu vou te dizer. É impossível ser cristão e agir com falsidade. Sim. Não há falsidade. Não há dolo. E às vezes nós vemos tanta gente sendo falsa. Na frente está rindo, está abraçando. E pelas costas está, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou apenas dando uma ênfase nesse texto. Mas se alguém duvidar, eu posso abrir muitos outros aqui e apertar bem mais nesse calo. Bem mais. Tá? Deus odeia a falsidade. Tanto que Jesus vai dizer assim: a hora vem e ela é chegada,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque Deus não aceita falsidade, Deus não aceita mentira. Simples assim. Pode estar vestido de ouro na maior e mais bonita congregação, no maior e mais bonito templo, pode ter os melhores equipamentos de som, pode ter o melhor coral, a melhor musicalidade, os melhores doutores e pregadores, mas tudo isso pode não estar passando nem do teto, se não houver ali verdadeira adoração. Deus não habita no meio de falsidade, não. Ah, mas ali é a adoração para com Deus, não é para com os homens. Ei, espera aí. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Depois Cristo ainda vai dizer: amar a Deus que você não vê é fácil. Né? Dizer que ama a Deus é fácil. Eu quero ver amar o próximo. Depois Cristo ainda vai enfatizar a forma como você cumpre o mandamento de amar a Deus é através de amar ao próximo. E vai só estreitando, irmãos. E vai só apertando. É só uma ênfase aqui. Eu não podia deixar passar para a nossa reflexão. Então, quando Cristo vai dizer assim: eis aí o verdadeiro israelita em quem não há falsidade, Natanael vai dizer assim: ué, de onde o Senhor me conhece? Jesus vai dizer assim: eu vi você debaixo da figueira quando Filipe, antes de Filipe ir te chamar. Eu podia falar da figueira, mas a hora está passando, né? A figueira é um símbolo de prosperidade de Israel e todas as suas nuances, mas deixa eu te dizer uma coisa. A questão aqui é que Natanael viu o quê? Opa, é o Messias. Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. E parece que eu vejo Cristo assim, por causa de uma revelação. Você creu por causa de uma revelação. É óbvio que todos os dons espirituais estão aí para poder edificar a nossa fé. No caso de Cristo, não se trata de dom, se trata dos seus atributos. No caso nosso é dom. No caso de Cristo, é atributo de Deus. Onisciência, onipresença, onipotência e todo o resto. Por causa que eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu. Parece que eu estou lembrando quando Cristo aparece no meio dos discípulos, já depois da ressurreição. Tomé havia dito: eu não vou crer se eu não tocar, se eu não ver. E Cristo aparece no meio deles e diz assim: Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui na ferida, põe aqui, ó, a ferida da minha mão é a ferida aqui do meu lado. E Tomé então exclama: Deus meu, Senhor meu. E Jesus vai dizer para ele: não seja incrédulo, mas seja crente, e bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Na oração sacerdotal, quando Jesus está orando antes da sua crucificação, antes dele ser entregue para o martírio, na sua oração em que ele ora a Deus pelos discípulos, para que Deus os guardasse e desse força para eles, Jesus inclui outros discípulos dizendo assim: não oro apenas por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim através da tua palavra. Ei, todos nós fomos incluídos naquela oração. Sabe por quê? Porque nós cremos
mesmo sem ver. Nós somos mais bem-aventurados. E deixa eu dizer uma outra coisa aqui para vocês. Tem até uma música, eu esqueci o nome da moça, é não sei o que, Marçal. Ela canta dizendo, eu não preciso ver fenômenos para crer. Ela não está inventando nada, ela usou de um texto bíblico e fez uma adaptação nessa música. Então quer dizer que Deus não atua? Deus age. Nós vemos os milagres de Deus nas nossas vidas todos os dias. E ultimamente eu tenho visto muito o milagre do livramento. Por causa dos lugares onde eu tenho entrado, os milagres que eu mais tenho visto são os do livramento. Aleluia! Mas Deus continua guardando, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua salvando, Deus continua abrindo portas, restaurando vidas. Cristo vai dizer para eles, então você creu por causa da revelação. Versículo 51. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa passagem, irmãos, essa frase de Jesus, ela mexe muito comigo, não apenas essa, mas algumas que vão buscar referência direta em acontecimentos do Antigo Testamento, sabe por quê? Porque Cristo está fazendo referência a um evento que aconteceu no Antigo Testamento. Um dia, Jacó fugindo da presença do seu irmão Esaú, na sua longa caminhada, ele então pega uma pedra, usa como travesseiro e vai dormir. Ele então sonha. E no seu sonho, ele vê uma escada posta entre o céu e a terra. Ela tocava o céu e tocava a terra. E nessa escada, os anjos subiam e desciam. Jacó então acorda, assustado, atônito. Ali ele então ergue um altar. Ali ele faz um sacrifício a Deus e chama aquele lugar de Betel. A casa de Deus, ou seja, o lugar onde a presença de Deus habita. E ele vai dizer assim, no momento que ele está adorando ao Senhor, vi a Deus e a minha vida foi poupada. Ei, olha o que ele disse, vi a Deus e a minha vida foi poupada. Mas espera aí, ele não viu uma escada? Como que ele vê uma escada e agora ele está exclamando, eu vi a Deus e a minha vida foi poupada? Deixa eu te dizer uma coisa, dentro da tipologia bíblica, aquela escada está apontando para Jesus Cristo. Aquela escada era Cristo, que fazia a ligação entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre Deus e os homens. Cristo era aquela escada e os anjos subiam e desciam por ela. Agora Cristo vira para eles e vai dizer assim, você se maravilhou por causa de uma revelação, eu vou dizer para vocês a verdade, daqui para frente, vocês vão ver o sonho de Jacó se cumprindo no meio de Israel, aquela escada posta, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, aleluia, e as profecias de Deus então se cumprindo no meio do povo de Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é detalhista. Tudo na Bíblia tem um porquê. Eu amo essas passagens. Como aquela também quando Cristo vira para os fariseus, já vou encerrar, tá, pastor? Vira para os fariseus e vai dizer assim, Abraão viu o meu dia
e se alegrou. Os fariseus vão dizer, mas você não tem 50 anos. Como é que Abraão viu o seu dia e se alegrou? Você vai lá no Antigo Testamento, e aqui um dos motivos do porquê Jesus Cristo é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício substitutivo, aquele que é dado no lugar de outro. Nós vamos ver ali quando Abraão vai sacrificar Isaque em obediência. E ele ia sacrificar. O autor aos Hebreus vai dizer que Abraão cria tanto na promessa de Deus, que ele acreditava que mesmo depois de morto, o Senhor poderia trazer Isaque novamente à vida. E quando Abraão ergue o cutelo, uma voz brada e diz, Abraão, não toque no menino. Eu sei que você me crê. E de repente Abraão vira para olhar e está ali um carneiro agarrado pelo chifre. Deixa eu te dizer uma coisa, o sacrifício que nos traz a paz, que nos traz a liberdade, que nos liberta do pecado, que nos liberta da maldição, não foi proporcionado por homens, foi proporcionado pelo próprio Deus. Abraão se vira e vê ali o sacrifício provido por Deus. Quando Jesus aparece, é a mesma coisa. João agora vai usar de toda essa ilustração, de todos esses fatos, de todo esse apontamento, essas sombras do Antigo Testamento, e vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que tem a ver Abraão? Viu o meu dia e se alegrou. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós somos salvos porque cremos que Cristo veio e nos salvou, os santos da antiguidade eram salvos pela mesma fé e pela mesma graça, porque eles criam que Deus enviaria e proporcionaria uma libertação para eles. Enviaria o Messias para poder salvar. Quando a promessa de Deus para Abraão vai dizer assim, se não bastasse esse fato, desse evento que aconteceu do sacrifício, ele vai se basear na promessa de Deus, quando ela diz assim, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Glórias a Deus. Abraão cria que Deus proporcionaria uma salvação. Abraão cria no dia do Messias. Por isso Cristo vai dizer, Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Glórias a Deus. Assim como Jacó também teve um vislumbre desse dia. A ligação, a escada posta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Espírito Santo possa nos fazer continuar meditando nessas palavras. O Senhor, Ele é tremendo e poderoso. É o Deus dos mínimos detalhes. É o Deus que também se manifesta de formas gloriosas. É o Deus das sombras do Antigo Testamento, que todas apontam para Cristo e se convergem em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As profecias do Antigo Testamento se convergem em Cristo. Todas devem ser interpretadas a partir de Cristo. Essa é a chave hermenêutica. Vocês veem, Jacó teve um sonho com uma escada. Seria impossível entender e discernir, até que Cristo traz a explicação. Eu sou essa escada. Glórias a Deus.
Ele faz a ligação entre Deus e os homens, e nós o bendizemos para todo sempre. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.